Há perguntas que o tempo jamais respondeu. E se o homem que ensinou o Brasil a sorrir tivesse um dia decidido mudar o país de verdade? Em algum lugar, guardada entre memórias, está uma carta, escrita por Silvio Santos, já em seus últimos anos de vida. Uma carta que jamais foi lida em público. Uma carta que revela o que realmente teria acontecido se ele tivesse vencido a eleição de 1989. Mas esta não é apenas uma história política. É uma história sobre sonhos, arrependimentos e o preço do sucesso. É sobre o homem por trás do sorriso, o pai por trás do mito e a verdade que Patrícia jamais imaginou encontrar. Prepare-se para uma jornada intensa, onde cada lembrança, cada palavra e cada silêncio escondem algo que pode mudar tudo. Porque às vezes o poder mais forte não é o de governar um país, mas o de perdoar e ser lembrado. Então, antes de começarmos, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e compartilhe esta história para que mais pessoas sintam o poder da emoção, da memória e do amor. Agora, feche os olhos e imagine. O relógio da parede marcava 22h47. O silêncio no casarão do Morumbi era profundo, quase sagrado. Do lado de fora, o vento arranhava as janelas e o som, distante dos carros, misturava-se ao tic-tac insistente, como se o próprio tempo estivesse esperando algo. Na poltrona de veludo azul, Silvio Santos, já com os cabelos brancos e olhar cansado, segurava uma caneta de tinta preta. Aos 93 anos, o homem que havia transformado o riso em sua bandeira, agora escrevia com a serenidade de quem compreendia que toda história precisa de um ponto final. Sobre a mesa, repousava uma folha amarelada e um envelope lacrado com cera vermelha. A luz fraca do abajur iluminava suas mãos trêmulas, mas firmes o suficiente para traçar cada palavra com cuidado. Se um dia alguém ler isso, quero que saiba que o que mais me faltou não foi tempo, foi coragem, murmurou ele, enquanto a caneta riscava o papel. Na parede, fotos antigas, ele com Hebe, com Gugu, com o auditório lotado, mas no meio de todas havia uma que ele sempre olhava com um nó na garganta, uma foto em preto e branco de 1989. Silvio em palanque, sorriso confiante, microfone em punho, multidão vibrando. Naquela imagem, ele acreditava que tudo era possível. Naquela época, o Brasil vivia um turbilhão. A inflação comia os sonhos. A esperança era uma palavra cara. E a política parecia uma piada sem risada. Foi então que ele, o homem dos domingos, decidiu tentar algo impensável: ser presidente da República. Por quê? Não, ele dizia à família entre risadas. Se o povo confia em mim para dar prêmios, por que não para dar um futuro melhor? Mas o destino, ou talvez o medo dos poderosos, não permitiu. A candidatura foi vetada. E naquele dia, pela primeira vez em décadas, Silvio Santos ficou em silêncio diante das câmeras. O mesmo homem que dominava o palco e controlava multidões percebeu que existiam forças que nem ele podia controlar. Agora, décadas depois, ele revivia aquelas lembranças como se estivessem acontecendo outra vez. Fechou os olhos e na sua mente viu o mar de bandeiras, o som das buzinas, as pessoas gritando seu nome nas ruas. Sentiu novamente o arrepio de quem acreditou poder mudar um país com um sorriso. Mas o que mais doía não era o que ele perdeu, era o que ele nunca pôde dizer. Em 1989, havia recebido uma proposta, algo grande, perigoso, vindo de alguém que jamais poderia ser citado. Um acordo secreto, uma promessa que, se cumprida, teria mudado o rumo da história. E é sobre isso que a carta falava. Do corredor, ouviu-se um som suave, passos conhecidos. Pai! A voz de Patrícia ecoou, doce e preocupada. Ela entrou devagar, vestindo um robe claro, os cabelos presos, o rosto sereno, mas com aquele olhar de filha que conhece cada suspiro do pai.
Ainda acordado a essa hora? Perguntou ela, se aproximando. Silvio sorriu de leve, sem levantar o olhar do papel. Alguns programas não acabam, minha filha. A gente só muda o horário. Ela riu, mas havia tristeza em sua risada. Desde que ele adoecera, Patrícia sentia um peso no ar da casa. Era como se as paredes tivessem memórias demais e estivessem cansadas de guardá-las. Ela se aproximou da mesa e viu o envelope. O que é isso? Silvio olhou para ela por um instante longo e silencioso. É o que sobrou de um sonho. Posso ver? Ainda não. Essa carta não é para hoje. É para quando eu não estiver mais aqui. Patrícia sentiu o peito apertar. Ela odiava quando ele falava assim, como se estivesse se despedindo. Pai, não fala isso. Filha, tudo na vida tem seu tempo. O meu já teve aplausos. Demais. Agora é hora de silêncio. Ela se sentou ao lado dele, pegou sua mão e por um instante o tempo parou. Do lado de fora, São Paulo dormia. Mas dentro daquele quarto havia apenas dois corações. Um prestes a se despedir, outro tentando não chorar. Sabe, Patrícia, ele começou olhando para o vazio. Se eu tivesse vencido aquela eleição, talvez o Brasil tivesse sido outro. Talvez eu mesmo tivesse sido outro. Mas a vida, ela é sábia. Não me deixou vencer para me lembrar de que o poder verdadeiro não está em mandar, está em tocar o coração das pessoas. Ela enxugou uma lágrima. Discreta. Sabia que aquele era o tipo de conversa que a gente só tem uma vez na vida. Silvio apoiou a carta na mesa, fechou o envelope e o selou com cuidado. Depois escreveu à mão, para Patrícia, somente quando o último programa terminar. Ele olhou para ela com um brilho de ternura. Promete que vai abrir quando for o momento certo? Prometo, pai. Então pronto, agora posso descansar. E ele sorriu. Aquele sorriso que o Brasil inteiro conhecia, mas que agora vinha misturado com uma paz diferente. Nos dias que se seguiram, o velho apresentador dormia cada vez mais. A família o visitava, amigos antigos deixavam flores e a casa se enchia de lembranças. Patrícia, sempre ao seu lado, lia trechos de cartas antigas, recordava histórias do SBT, as gincanas, os bastidores, as risadas de domingo. E ele ouvia silencioso com o olhar distante, como se já estivesse assistindo à reprise de sua própria vida. Até que, certa manhã, o sol entrou tímido pela janela. Patrícia acordou e percebeu que o quarto estava diferente. O relógio ainda marcava 22h47, mas o ponteiro não se movia mais. Silvio Santos havia partido, com um sorriso leve, como quem acabara de encerrar mais um programa, e dessa vez sem precisar voltar na próxima semana. Dias depois, Patrícia arrumava o escritório. Entre livros, papéis e prêmios, ela encontrou novamente o envelope selado. As mãos tremiam. Ela o segurou, sentindo o peso da cera endurecida, do papel envelhecido, do amor contido em cada palavra. Somente quando o último programa terminar, a frase ecoava em sua mente. Mas o que ele quis dizer com isso? Ela se sentou na poltrona. Dele respirou fundo e fechou os olhos. A lembrança do pai era tão viva que por um momento jurou ouvir sua voz. Patrícia, não tenha medo do que vai descobrir. Ela abriu os olhos com lágrimas caindo no rosto e ficou ali em silêncio, apenas olhando o envelope, como se a vida inteira estivesse contida dentro dele. O relógio misteriosamente voltou a se mover e o ponteiro suave marcou 22h48. O envelope estava sobre a mesa, intocado, frio, silencioso. Fazia 3 dias que o pai havia partido, e ainda assim Patrícia sentia como se ele estivesse em cada canto da casa. O perfume discreto do seu aftershave, a risada que parecia ecoar entre as paredes, a voz serena que dizia frases que só ele sabia dizer. Quem quer? Dinheiro? Mas agora, sem o riso, soava como uma lembrança distante. O país inteiro chorava. Telejornais reprisavam imagens antigas, fãs deixavam flores no portão e nas redes sociais. Milhões de pessoas escreviam o mesmo. Silvio Santos não morreu, ele apenas trocou de horário. Mas Patrícia sabia, ele tinha ido de verdade.
e deixado algo inacabado. Naquela noite, sentada no escritório, ela observava o envelope sob a luz amarelada do abajur. A cera vermelha selava não só um segredo, mas também o último elo entre ela e o pai. E isso a aterrorizava. Havia um medo estranho dentro dela. E se o conteúdo da carta mudasse tudo o que ela sabia sobre ele? E se o homem que o Brasil inteiro amava tivesse guardado um lado que ninguém conhecia? Nem ela? Ela respirou fundo. A casa estava silenciosa. O relógio novamente marcava 22h47, como naquela noite. Coincidência? Ou o tempo havia parado de propósito, esperando que ela tomasse coragem? Filha. A voz doce de Iris Abravanel ecoou pela porta entreaberta. Patrícia se virou e tentou disfarçar o choro. Oi, mãe. Você ainda está aqui, meu amor? Já é tarde. Iris entrou devagar, olhou o envelope e entendeu sem precisar perguntar. Aquela era a carta. Você ainda não abriu, não é? Não, não consigo. E por que não? Porque, mãe, quando eu abrir, vai ser como se ele tivesse ido de vez. Iris se aproximou, acariciou o cabelo da filha e suspirou. Às vezes, guardar demais o que já foi também é uma forma de perdê-lo, Patrícia. Seu pai sempre dizia, o show não pode parar, mas o show também precisa saber quando mudar de palco. Patrícia sorriu, entre lágrimas. Parece algo que ele diria mesmo. Então abra, filha. Se não for hoje, vai ser quando seu coração pedir. Mas não viva com medo do que ele quis te dizer. Às vezes, a verdade que dói é a mesma que cura. Iris beijou-lhe a testa e saiu, deixando-a sozinha com o envelope e com o peso de um mundo sobre o peito. Nos dias seguintes, Patrícia se jogou em compromissos, entrevistas, tributos, falava sobre o legado do pai, sobre o homem por trás do mito, mas no fundo ela falava com ele. Em uma entrevista, um repórter perguntou, você acredita que o Brasil seria diferente se seu pai tivesse sido eleito em 1989? Ela hesitou. Um breve silêncio caiu sobre o estúdio. Depois respondeu, eu acho que ele teria tentado mudar o Brasil, mas o Brasil teria mudado ele também. Talvez o poder tivesse apagado o brilho do comunicador, e meu pai sabia disso. Por isso, talvez ele tenha deixado o sonho guardado para que ficasse limpo, intacto. O repórter assentiu, emocionado. O público aplaudiu, mas por dentro, Patrícia sentiu o coração apertar. Aquela resposta parecia não ser totalmente dela, parecia vir dele. Certa tarde, ao voltar para casa, ela encontrou uma fita VHS, antiga, na prateleira da biblioteca. Etiqueta escrita à mão, campanha 1989, não exibido. Ela a colocou no videocassete antigo, o mesmo que o pai usava para assistir às fitas do Topa Tudo por Dinheiro. A imagem tremida mostrou Silvio em um estúdio improvisado, de terno claro, sem maquiagem, sem plateia. Ele olhava diretamente para a câmera, o rosto sério, o tom grave. Se você está vendo isso, é porque o tempo me deu razão. A política é o maior espetáculo do mundo, mas o ingresso é caro demais. O povo merece um líder que sorria com ele, não para ele. Patrícia cobriu a boca, surpresa. Nunca tinha visto aquele vídeo antes. E por trás das palavras, sentia que havia algo mais. Uma despedida, uma confissão velada. Na parte final da fita, ele ergueu o olhar e disse, o verdadeiro poder não está em vencer uma eleição. Está em não perder a alma quando todos te chamam de rei. A tela escureceu. Naquela noite, Patrícia não conseguiu dormir. As palavras dele ecoavam na mente, repetindo como uma música antiga. Ela voltou ao escritório. O envelope ainda estava lá, intacto, sob a mesma luz fraca. Mas agora ela sabia. O conteúdo daquela carta poderia ser a peça que faltava naquela história. Ela sentou-se, pegou o envelope com as duas mãos. A textura era áspera, o cheiro do papel antigo misturado com o perfume do pai. Ela encostou o envelope no peito e chorou. As lágrimas caíam sobre a cera e por um instante ela jurou ver o brilho se mover, como se o selo respirasse. Como se a carta estivesse viva. Pai, sussurrou, o que você quis me contar?
O relógio novamente marcou 22h47. O ponteiro parou e um vento suave entrou pela janela, apagando a chama do abajur. No escuro, Patrícia enxergou apenas o contorno do envelope. E então, como se uma força maior a guiasse, ela quebrou o lacre. O som seco da cera rompendo ecoou pelo quarto como um trovão. Um arrepio percorreu sua pele. Dentro havia 3 páginas, escritas à mão, e um pequeno cartão de 1989. O crachá de campanha que dizia: Silvio Santos, presidente. O Brasil está em suas mãos. Ela passou os dedos pelas palavras e respirou fundo. Por um instante, sentiu o coração bater mais forte, como se o pai estivesse ali ao seu lado. E então começou a ler. O papel respirava. Era essa a sensação de Patrícia enquanto deslizava os dedos pelas bordas amareladas. As 3 páginas tinham pequenas ondulações, sulcos de tinta onde a caneta do pai havia pressionado com força, como quem escreve não só com a mão, mas com a vida inteira. Ela inspirou devagar e leu: Filha, se você está lendo, é porque o último programa terminou, não o meu. O seu. O programa em que você me assistiu como mito. Agora preciso que me veja como homem. A letra oscilava entre firme e trêmula. Algumas palavras recebiam linhas mais fortes, como se tivessem voz própria. Eu sempre fui o homem do auditório, o dono do microfone, a risada que escondia o cansaço. Mas, em 1989, houve um dia em que precisei desligar todas as luzes para escutar o que ninguém aplaude: a consciência. A respiração de Patrícia falhou. Ela virou a página com cuidado. O cheiro antigo do papel trouxe um flash de memórias. O camarim com spray de cabelo, a colônia do pai, as fitas VHS empilhadas como tijolos de um castelo que não podia cair. Você sabe do veto. O país também sabe. O que ninguém sabe é do acordo, não aquele que me pediram para assinar, o outro, o que fiz. Comigo mesmo. A sala ficou menor. O abajur desenhava uma claridade redonda sobre a mesa, como um palco íntimo onde pai e filha contracenavam sem plateia. Naquela semana, uma pessoa, não importa quem, me ofereceu a coisa mais perigosa que existe: uma vitória garantida. Bastava que eu aceitasse 2 condições: calar quando a vontade fosse falar, mandar quando a vontade fosse ouvir. Patrícia levou a mão à boca. Um arrepio percorreu-lhe a nuca. A tinta formava pequenos relevos, onde a caneta havia passado devagar, como se o pai tivesse medido cada sílaba ao peso de uma pedra. Me prometeram estrutura, prometeram blindagem, prometeram que eu seria presidente não por 4 anos, mas por uma era. O Brasil precisa de um pai, eles diziam. E eu, vaidoso e cansado, quase acreditei. Ela sentiu as lágrimas subirem, quentes. Quantas vezes o país havia chamado por um pai? Quantas vezes o país confundira aplauso com amparo? Mas naquela madrugada, no estúdio vazio, gravei uma fita que nunca foi ao ar. Você encontrou? Tomara que sim. Eu disse naquela fita o que escrevo agora. O verdadeiro poder não é o de vencer uma eleição, é o de não perder a alma. Quando todos te chamam de rei. Ela fechou os olhos. Viu o pai de terno claro, sem maquiagem, olhando reto para a câmera sem plateia. Viu a coragem, silenciosa, essa coisa que quase ninguém transmite porque não rende ibope. E se eu tivesse vencido, filha? A pergunta vinha isolada no papel, como um abismo entre linhas. Se eu tivesse vencido, eu teria, na primeira semana, que renunciar à minha casa de domingos. Diríamos que era para evitar conflito de interesses, mas no fundo seria para que eu esquecesse quem eu era. Sem o palco, eu seria apenas um microfone apontado para mim mesmo. E sabe o que ecoa quando a voz não encontra gente? Vazio. Se eu tivesse vencido, sua infância teria sido um corredor de seguranças e portas.
entreabertas. Eu seria estatísticas, gráficos, relatórios. E você, pauta, eu te pediria para entender o momento, para guardar a emoção. E teria feito com você o que prometeram fazer comigo, silenciar. As lágrimas vieram abertas. Patrícia deixou que corressem. A letra do pai estava cada vez mais humana. O R saindo torto, o S alongado, como se a palavra filha fosse uma pessoa a ser tocada. Se eu tivesse vencido, descobririam que governar não é como apresentar. No auditório, quando a brincadeira dá errado, a gente volta do intervalo com um quadro novo. No governo, quando a brincadeira dá errado, alguém perde a casa, a esperança, a vida. Houve um pequeno borrão de tinta, como se a caneta tivesse sossegado sobre o papel antes de seguir. Eu teria tentado criar programas sociais como quem cria quadros, com nomes fáceis, com música de abertura, com gente sorrindo na tela e teria aprendido da pior forma que pobreza não se edita, dor não obedece roteiro e que o país não cabe em grade de domingo. Patrícia segurou a página, pelo canto. O papel tremia não por causa dos dedos, mas por causa da imagem que o pai desenhava. Um presidente buscando botões invisíveis para ajustar o volume da realidade. Eu teria inevitavelmente decepcionado muitos. O Brasil é grande demais para um só apresentador. Eu teria dado entrevistas em que as minhas piadas pareceriam crueldade e promessas em que minha boa intenção pareceria engano. Eu teria ido dormir ouvindo vaias que não eram para mim, mas para o fantasma do que prometeram em meu nome. Um milagre. Ela virou a página. A terceira era mais densa, cheia de parágrafos curtos que pulsavam como passos em corredor escuro. Se eu tivesse vencido, um dia escolheria entre o favorecimento estrategicamente necessário e a justiça que dorme sem remédio. Me pediriam para fingir que não vi, me pagariam com silêncio e me ameaçariam com barulho. E eu, que sempre negociei com alegria, aprenderia a negociar com medo. Se eu tivesse vencido, um dia você me visitaria no gabinete e me contaria que se sente sozinha. Eu olharia o relógio, a assessoria olharia a porta e eu te diria: filha, o Brasil me espera. Você baixaria os olhos e naquele instante algo morreria. Não em mim, em você. O relógio da parede, como se escutasse, deu um estalo e parou novamente em 22h47. Patrícia levantou o olhar, assustada. O silêncio fez um ninho dentro do peito. Eu recusei, não a presidência. Recusei o preço que me cobraram para chegar lá. E quando recusei, me deram o nome feio de covarde. Deixei que me chamassem assim. Preferi ser covarde diante do palco a ser traidor diante de você. A tinta engrossou em você, como se a caneta tivesse apanhado fôlego antes de cair. Houve uma segunda proposta depois do veto. Vencer por fora do jogo, por cima das regras, pelo bem do país. Me pediram uma assinatura que teria mudado a história e apagado o meu nome dela. Assinaturas fazem isso, constroem pontes e queimam biografias. Eu não assinei. Eu voltei para casa. Eu voltei para os domingos. Eu voltei para a plateia que sempre sabe quando a gente mente. E quando sentei na borda do palco pela primeira vez, não perguntei: quem quer dinheiro? Perguntei para mim mesmo: quem quer memória? A mão de Patrícia cobriu a boca. O choro veio profundo, antigo, como se viesse de um lugar antes da linguagem. Ela voltou os olhos para o papel. Havia mais. O pai não tinha terminado. Agora, a outra parte deste segredo. O país, filha. Eu também guardei um sonho. Não o meu, o sonho deles. Cada pessoa que me parou na rua e disse: se o senhor fosse presidente. Essa frase me pesava no bolso como chave de porta que eu decidi não abrir. Eu guardei essa chave por amor. Amor ao que eu sabia fazer e amor ao que eu não sabia. Aprendi assim: vencer uma eleição é convencer o país de que você será o pai dele. Vencer a si mesmo é compreender que seus próprios filhos precisam de um pai de verdade. A página quase terminava. A luz do abajur oscilou e voltou, como uma respiração, que perde o ritmo e acha outro. Então, e se eu tivesse vencido? Aqui está o que teria acontecido de verdade para além da fantasia.
eu teria medido a casa que construí, a casa que sempre foi aberta, cheia de gente comum, cheia de risos e tropeços. Eu teria trocado a intimidade por uma varanda onde todo grito vira eco. E talvez eu tivesse me esquecido do que sempre soube. Gente não é público, gente é gente. Eu errei, Patrícia. Errei muito. Errei quando orei menos do que devia, quando ouvi menos do que podia, quando trabalhei para não pensar. Errei quando faltei em datas em que a sua tristeza não entrava na agenda. Errei quando achei que dar o mundo a vocês era o mesmo que estar com vocês no mundo. O papel trouxe, de repente, 3 linhas soltas, cada uma com começo e fim, como se fossem pedras colocadas com carinho. Perdão pelas vezes em que eu virei manchete antes de ser abraço. Perdão pelas noites em que eu fui audiência e não presença. Perdão por ter sido ídolo quando você precisava de pai. Patrícia pressionou as páginas no peito, mas não fechou os olhos. Queria que a visão do papel, misturada às lembranças, virasse uma coisa só. Um novo retrato do pai mais verdadeiro. Havia uma última sessão. As letras menores, a caligrafia mais cuidadosa, um testamento de coisas sem valor de leilão e valor infinito de vida. Se você decidir contar ao mundo, conte a parte que cura, guarde os nomes que ferem. O Brasil não precisa de mais escândalo, precisa de mais história. E história é quando alguém erra e ainda assim escolhe amar. Se você decidir não contar, eu entenderei. Ter segredos também é uma forma de bondade. Nem toda verdade é remédio. Às vezes é cicatriz. E cicatriz, quando exposta, vira ferida de novo. Mas, filha, se me pedir conselho, direi este. Conte que eu não venci para não me perder. Diga que meu maior palanque foi a mesa do jantar que eu não devia ter faltado. Diga que aprendi tarde, mas aprendi. Governar a própria casa é a única eleição que se renova todo dia. Patrícia suspirou, como quem emerge do fundo de uma piscina. O barulho discreto do vento nas folhas lá fora soava agora como aplausos de brisa. Ela secou as lágrimas com as costas da mão, mas não tentou ser elegante. Deixou a dor cumprir seu rito e ir embora devagar. Dobrou as páginas com carinho e devolveu-as ao envelope. O selo quebrado parecia uma lua, um vermelho gasto que, mesmo partido, insistia em dizer: algumas coisas valem o risco de se romper. Então ela notou algo que não tinha visto. Um pequeno pós-escrito na margem inferior da 3ª página, quase escondido pela sombra. PS 22:47. A hora em que tomei a decisão, eu escolhi a nossa casa. Se o relógio parar aí, não se assuste. É só o tempo me lembrando do que fiz. Patrícia olhou imediatamente para o relógio da parede. 22:47. Parado. Um meio sorriso forçou passagem entre o choro. Não era assombro, era afeto. Ela levantou devagar, ainda com o envelope entre os dedos. Caminhou até a janela. São Paulo respirava luzes e motores, e cada farol vermelho parecia repetir em código as 3 linhas do perdão do pai. Lá, embaixo, 2 pessoas conversavam num ponto de táxi. Um cachorro latiu. A vida, essa audiência que não pede autorização, seguia. Ela fechou os olhos e viu Patrícia criança, escondida atrás da cortina de um camarim qualquer, vendo o pai entrar no palco e o mar de braços erguidos, e a mulher que ela seria um dia, procurando uma cadeira em que pudesse sentar ao lado do homem que aquele palco às vezes esquecia. A carta havia trazido a sala inteira para dentro do peito dela. O auditório, a faixa presidencial que não foi, a mesa do jantar que faltou, o estúdio sem plateia onde a verdade tinha ecoado pela primeira vez. Sentou-se outra vez. A mesa tinha marcas de copo, pequenos arranhões de canetas e no canto direito um desenho feito por uma das netas. Um sol com olhos e um sorriso torto. Ela apoiou o envelope ali, como se descansasse o coração sobre o desenho do futuro. Pegou o crachá de 1989. Silvio Santos, presidente. O Brasil está em suas mãos. Virou do avesso. Havia uma palavra escrita a lápis, quase invisível, que só se via contra a luz. Cuidado! Ela riu entre lágrimas. Cuidado! Palavra simples, sentença inteira.
Cuidado com o poder que promete te fazer maior e começa te fazendo menos. Cuidado com a vaidade que usa aplausos como lupa e transforma o amor em cenário. Cuidado com a história quando ela pede que você se esqueça para virar mito. Deixou o crachá ao lado do envelope e olhou para o telefone. Bastaria uma ligação para convocar uma coletiva. Compartilhando a carta, as frases, o relógio, o segredo, o mundo saberia, o mundo aplaudiria, o mundo discutiria. E no dia seguinte, talvez o mundo esquecesse. Mas ela não. Levantou-se, andou até a porta, parou, voltou. O movimento tinha a coreografia das decisões que não se apressam. Passou a mão no encosto da poltrona de veludo azul onde o pai escrevera. O tecido guardava a geografia de um corpo que não estava mais ali, e ainda assim estava em todo lugar. O telefone tocou. Um número conhecido. Iris. Filha. Mãe. A voz de Patrícia veio mansa, com o sal do choro e a brisa da decisão. Leu? Li. E ele não venceu por nós. E por nós, ele venceu. Do outro lado, o silêncio que compreende. Depois, a voz que embala do que vai fazer. Patrícia olhou o envelope, o relógio, o crachá, olhou a cidade e principalmente olhou para dentro, para a menina. Atrás da cortina, para a mulher no gabinete que nunca aconteceu, para a filha que agora segurava nas mãos um segredo que não era uma bomba, era um abraço. Eu vou contar, mãe, mas não tudo. Vou contar a parte que cura. Como? Em um último programa. Não um programa de domingo. Um programa de família. Um vídeo simples, sem nomes, sem acusações. Só a verdade que salva. A de que ele escolheu ficar ao alcance do abraço. Que ele recusou a vitória que pedia a nossa derrota. Do outro lado da linha, Iris chorou em silêncio. E quando falou, foi com a firmeza das mulheres que sabem fechar e abrir portas com a mesma mão. Então conte, e quando terminar, desligue as luzes e venha jantar. O palco também precisa de cozinha. Patrícia sorriu. O relógio, como se pedisse licença, andou um segundo. 22h48. A vida, teimosa, sempre encontra maneiras de avançar. Ela desligou o telefone, guardou a carta em uma pasta transparente, colocou o crachá junto e respirou. Não era o suspiro de quem termina, era o de quem começa. Outra coisa, pegou uma câmera pequena, dessas de vlog, e a posicionou sobre um tripé discreto em frente à estante com as fitas antigas. O cenário não era produzido, era real. O prédio fazia barulhos de prédio, a cidade de cidade, o coração de coração. Apertou REC. O pontinho vermelho acendeu como um vagalume teimoso. Boa noite, eu sou a Patrícia. Hoje eu não vou falar como apresentadora nem como herdeira. Vou falar como filha. Ela parou, respirou. A voz tremeu no lugar certo, onde a verdade encosta. Meu pai recebeu em 1989 a chance de vencer. Ele recusou. Não porque não amava o Brasil, mas porque entendeu que o país que ele sabia cuidar era feito de pessoas, e pessoas não se governam, se amam. A câmera captou o brilho do olho, o leve reflexo do abajur, a sombra do envelope sobre a madeira. Eu tenho uma carta, ela conta erros e perdões. Eu não vou ler nomes, não vou mostrar o que não cura. Vou dizer só isto. Quando o poder pediu silêncio, meu pai escolheu a nossa mesa. Quando a história pediu mito, ele escolheu ser pai. Ela encerrou a gravação, mas não apertou o stop. Deixou a câmera respirar com ela por alguns segundos. Depois, aproximou-se e, pelo reflexo da lente, viu algo que nunca tinha visto. A semelhança exata entre o sorriso dela e o dele. Não o sorriso de palco, o sorriso de casa. Desligou. O som do clique foi um ponto final pequeno e doce. Guardou a câmera na bolsa. Voltou ao envelope. Tocou a cera partida com o dedo. A superfície áspera. Agora era a lembrança do momento em que a verdade entrou. Não como invasora, mas como hóspede. Agradeceu em voz baixa. Obrigada, pai. Apagou o abajur. A escuridão não amedrontava mais. Era íntima, como um cobertor que cobre o ombro e diz, descansa. Caminhou até a porta, parou mais uma vez, olhou para trás. A sala era a mesma e outra.
a mesma em móveis, outra em sentido. Fechou a porta com delicadeza para não acordar nada que não fosse preciso. O corredor cheirava a jasmim e lembrança. Ao fundo, vozes de cozinha, talheres, pratos, a sinfonia das casas que existem. Descendo os degraus, Patrícia sentiu algo simples e imenso, leveza. Lá fora, São Paulo continuava seu concurso de luzes. Um avião riscou o céu como uma assinatura. O mundo, com seus barulhos e pressas, seguia sem saber que naquele endereço algo precioso havia sido decidido. Um segredo seria partilhado, mas vestido de compaixão. No batente da cozinha, Íris ajeitava a mesa. Um prato fundo, uma sopa quente, fatias de pão, queijo ralado. Patrícia pensou, é isso, a política dos lares, o estado das coisas que importam. Sentou-se, pegou a colher. Íris segurou sua mão. Nenhuma das duas. Falou por alguns segundos, e nesse silêncio tudo foi dito. Ele ia gostar disso, mãe. Do quê? De terminar no jantar. Riram entre lágrimas. Do lado de fora, um vento leve passou pelo corredor e mexeu a cortina da sala. Se alguém estivesse no escritório, veria que o relógio ajustara sem alarde seus ponteiros. 22h49. Patrícia comeu a sopa devagar, como quem aprende outro ritmo. No bolso do casaco, a câmera aguardava. Na mochila, a carta repousava. No peito, a decisão tinha corpo e voz. Quando terminou, levantou-se e abraçou a mãe por mais tempo do que o costume e, ao afastar-se, disse: amanhã eu começo a escrever o que vou dizer ao Brasil. Amanhã eu faço um café mais forte, respondeu Íris, sorrindo. Patrícia caminhou até a varanda. A noite estava limpa, rara. Em algum apartamento ao longe, uma TV passava uma reprise antiga. O som vinha mínimo, mas suficiente para que uma frase atravessasse a cidade e chegasse até ali. Quem quer dinheiro? Patrícia sorriu e respondeu em voz baixa para ninguém e para todos. Hoje, eu só quero memória. Ela voltou para dentro, apagou as luzes, subiu os degraus até o quarto. Antes de deitar, abriu o envelope. Mais uma vez, só para sentir o papel sob os dedos. Não leu de novo. Não era preciso. A carta agora estava não só nas páginas, mas nas paredes, na respiração, na decisão. Guardou-a na gaveta da mesa de cabeceira. Encostou a testa na madeira e, sem saber por quê, sussurrou 22:10:47. Não como quem evoca um número, como quem chama alguém pelo apelido. Deitou. O sono veio sem esforço, desses raros que chegam quando a alma aceita que precisa descansar. E antes que apagasse, pensou em uma frase que talvez dissesse ao gravar o vídeo de amanhã. Meu pai não foi presidente do Brasil. Ele foi presidente de uma coisa maior e mais difícil, os corações que ele alcançou. A casa sossegou. As sombras se assentaram nos cantos, quietas e dóceis. E no escuro algo se acendeu. Um tipo de luz que não se vê, mas aquece. A luz do entendimento. Amanhã nasceu sem pressa, com um silêncio claro, desses que parecem passar pano na alma. A cozinha ainda guardava o perfume de café, e a mesa do jantar, agora limpa, tinha a beleza das coisas que cumpriram o seu papel. Patrícia acordou antes do sol vencer a janela. Sentou-se na beira da cama, abriu a gaveta e tirou o envelope. Não para reler, para tocar. O papel, de algum jeito, parecia mais leve. No celular, mensagens acumulavam como maré. Jornalistas, amigos, fãs, pedidos de entrevista, convites para especiais de televisão. Ela respirou fundo, abriu as cortinas e deixou a cidade entrar. Lá embaixo, o dia já ensaiava. Motor. Atrás de motor, janela atrás de janela, cada vida procurando seu lugar no mapa. Hoje, pai, disse ao reflexo no vidro, a gente não vai falar para o Brasil, a gente vai conversar com ele. Desceu as escadas devagar, como quem aprende a respeitar degraus. Íris já estava na cozinha, avental florido, colher de pau girando a panela. Dormiu? Perguntou a mãe, com o olhar que mede o sono por dentro. Dormi, e sorriu. E sonhei com um palco sem
Microfone. Só cadeiras. Ótimo. Palcos com cadeiras viram mesas. Tomaram o café em silêncio cúmplice. Ao terminar, Patrícia lavou a xícara e deixou-a, escorrendo, como quem encerra um capítulo sem largar o livro. Subiu para o escritório. A câmera, já no tripé, a esperava. O cenário era o mesmo. Estante com fitas, a poltrona azul, o relógio que agora marcava 7h12, adiantado para a vida que insiste. Ela posicionou uma segunda câmera, menor, apontada para as mãos. Queria que as mãos participassem. Quem já viu despedidas sabe. Há verdades que a boca não dá conta. Os dedos ajudam. Apertou REC. Bom dia, eu sou a Patrícia. Pausa. Um sorriso curto, verdadeiro. Hoje, eu vim contar uma história que não é sobre política. É sobre casa. A luz bateu de lado, desenhando uma linha mansa na bochecha. Ela pousou o envelope sobre a mesa, visível, sem exibicionismo. Não era troféu, era testemunha. Meu pai recebeu a chance de vencer uma eleição, recusou, porque descobriu que vencer, às vezes, é perder o que não se recupera. Ele me escreveu uma carta. Nela, ele pede 3 coisas: perdão, cuidado e memória. Perdão por ter sido manchete antes de abraço. Cuidado com o poder que nos pede silêncio. Memória do que importa quando os aplausos acabam. Gente, a câmera captou o detalhe de um anel no dedo. Herança de família, metal. Simples, sem ostentação. Patrícia o girou nervosa e firme, como quem gira a chave de uma porta que já sabe para onde leva. Eu vou compartilhar, não. Nomes, não bastidores. Vou compartilhar o que cura. Ela juntou as mãos, baixou os olhos e leu, sem teatralidade, 3 trechos que cabiam no mundo. Os 3 pedidos de perdão. Quando levantou o olhar, a voz tinha o timbre de quem não precisa convencer, apenas contar. Meu pai não foi presidente do Brasil. Ele governou outra coisa. O espaço entre o palco e a mesa, entre o mito e o homem, entre o domingo e a segunda-feira. E ele me ensinou, tarde, mas há tempo, que a eleição mais difícil é a que a gente faz todos os dias para ser presença. Silêncio, não de suspense, de respeito. Se esta história tocar você, faça o que ele me pediu que eu fizesse agora. Ligue para alguém da sua família, peça perdão, diga eu te amo. Desligue o palanque por 1 hora e sente à mesa. Se faltar mesa, sente no chão. Se faltar chão, sente no abraço. O país começa aí. Ela sorriu, discreta, e finalizou a gravação. Apertou stop e ficou olhando o próprio rosto congelado no monitor. Viu nele traços dela, traços dele, traços de quem resolve. Heranças não no cartório, mas no coração. A publicação do vídeo foi simples. Título brando, sem isca, uma carta do meu pai. Sem thumbnail de choque. Uma foto de costas da poltrona azul vazia. Em minutos, os comentários começaram a pingar. Em 1 hora, viraram chuva. Ao meio-dia, eram enxurrada, daquelas que lavam rua e deixam cheiro de terra. Liguei para minha irmã depois de 3 anos. Eu era fã do mito. Hoje virei fã do homem. Perdoei. Meu pai no hospital e ele sorriu. Obrigado. Não concordo com tudo, mas respeito. É lindo ser humano. 22h47 virou o horário do nosso jantar. Patrícia leu devagar, de punhado em punhado. Cada mensagem parecia pegar a carta e dobrá-la de um jeito novo, fazendo nascer aviõezinhos de papel que cruzavam o país. Ela sentiu pela primeira vez que o segredo não tinha virado fofoca, virar a ponte. Os convites de TV vieram com pressa. Ela recusou, quase todos. Aceitou apenas um, não para um especial ruidoso, mas para uma conversa ao vivo, em estúdio pequeno, com um entrevistador que sabia ouvir. Chegou cedo, sentou na cadeira, passou o dedo por uma lasca de tinta descascada na mesa. O entrevistador sorriu. Obrigado por vir. Obrigada por não transformar isso em espetáculo. A entrevista foi o oposto do que o país esperava, e por isso mesmo o que ele precisava. Sem truques, sem exclusivo, sem bomba. Ela falou da carta como quem fala de álbum de família. Repetiu as 3 linhas do perdão. Contou que aplausos são belos, mas frágeis.
Abraços são discretos, mas fundadores. Ao final, o entrevistador perguntou: o que você espera que as pessoas façam depois de assistir? Que desliguem a televisão e liguem para alguém. Câmera cortou. Vinheta. E foi isso. O programa mais assistido do canal naquela semana. Não por barulho, mas por silêncio que convence. Os dias seguintes foram um reencontro. Funcionários antigos do SBT apareceram com histórias. Uma camareira trouxe um bilhete antigo do apresentador agradecendo por um remendo de última hora. Um câmera relatou um intervalo em que Silvio sentou na escadaria e ouviu durante 10 minutos a angústia de um estagiário. Uma faxineira mostrou uma foto desbotada, os dois no corredor, ele segurando um saco de lixo. Para ajudar, Patrícia montou na sala um mural com essas memórias. Não era museu, era cozinha da história. No mural, ao centro, ela pregou o crachá de 1989. Virado ao avesso, deixava à mostra a palavra a lápis: cuidado. Embaixo, colou uma tira de papel com a caligrafia dela: cuidado, verbo e afeto. Iris observava, às vezes em silêncio, às vezes contando detalhes que só mães guardam. O jeito como ele estalava os dedos antes de entrar em cena, a oração curta que fazia ao lado da maçaneta, a mania de dobrar guardanapo ao meio e depois em 4, como se a vida coubesse em geometria simples. Você sabe, disse Iris, um entardecer, com o sol acendendo dourado nas bordas do mural. Se ele tivesse sido presidente, o país teria ganhado um governante. Assim, ganhou uma história para aprender. Patrícia encostou a cabeça no ombro da mãe. Choraram sem alarde. As lágrimas, agora, tinham função. Eram água que rega. Uma semana depois, Patrícia recebeu uma carta. Envelope sem remetente, papel áspero, caneta azul. Eu era assessor de um deputado em 1989. Vi coisas, ouvi promessas, sei do que você falou sem falar. Obrigado por não me expor. Eu precisava desse gesto para começar a me perdoar. Ela dobrou a carta e a guardou na gaveta do pai. Ao lado havia calendários antigos, bloquinhos com rabiscos, um batom esquecido de encontrado anos antes nos camarins. Abriu o batom, cheirou, riu sozinha. O passado tem modos estranhos de sobreviver. Chegou outra mensagem, desta vez por e-mail, de uma professora de escola pública no interior do Pará. Imprimi trechos do seu vídeo e trabalhei com meus alunos. Fizemos uma atividade. Qual é a sua 2247? Eles escreveram momentos decisivos e como querem protegê-los. A escola ficou silenciosa. Obrigada. Patrícia respondeu uma a uma nas horas de madrugada. Era exaustivo e doce. Sentiu-se parte de uma corrente que não puxa com força, sustenta. E então veio a ideia que não era ideia, era consequência, um projeto. Nasceu da frase que ela tinha dito ao vivo. O país começa à mesa. E ganhou nome de travessa. Quente, mesa de domingo. Não era ONG, não era programa. Era um convite. Famílias, vizinhos, amigos, qualquer grupo marcariam um horário semanal para jantar juntos, sem televisão nem celular. Apenas voz, comida simples e 3 perguntas na toalha. Do que você se orgulha nesta semana? O que você gostaria que tivesse sido diferente? Quem você precisa ouvir melhor? Ela gravou um vídeo curto explicando, disponibilizou um PDF com orientações, deixou claro que não havia cadastro. Doação, lacração. Havia combinado. Em poucos dias, chegaram fotos. Mesas de plástico na calçada, marmita no posto de gasolina, pão com manteiga no quarto de hospital, café reaproveitado em garrafa térmica. Em todas, um pequeno papel com 22:47 rabiscado. Um símbolo delicado de que alguém, em algum lugar, escolhera ficar. O SBT ligou. Propuseram uma parceria, ceder estúdios vazios aos domingos à noite para que comunidades fizessem seus mesa de domingo ao vivo, com transmissão online, sem apresentador, sem cortes, apenas gente. Patrícia topou com uma condição: nenhum patrocínio sobre essa faixa. Se viesse ajuda, viria por fora. Alimentos, transporte, tudo com transparência. Toparam. E, no primeiro domingo, 4 mesas apareceram em 4 cidades diferentes: Recife, Manaus, Curitiba, Goiânia. O país assistiu,
quieto, a cena. Revolucionária de brasileiros ouvindo brasileiros. A audiência foi surpreendente. O comercial, inexistente. O efeito, imenso. Mas legados não se constroem sem resistência. Vieram os críticos de todos os lados. Transformaram luto em marketing. Isso é política disfarçada. Sem nomes, sem denúncia, covardia. Patrícia leu, não rebateu. Gravou um vídeo curto. Às vezes, coragem é saber calar nomes e abrir abraços. A carta do meu pai não é arma, é remédio. Remédio não se esfrega na cara de quem não quer tomar. Se você discorda, tudo bem. A porta está aberta. A mesa também. Comentários arrefeceram. Outros vieram agora com fotos de portas e mesas. Numa tarde de sexta-feira, Patrícia decidiu visitar o teatro onde tantas caravanas haviam gritado "Silvio, Silvio!". Entrou pela lateral. O palco sem cenário era um piso preto com marcas de fita colorida. Pontos onde danças acontecem e histórias entram. Ela andou com o cuidado de quem caminha sobre histórias. Sentou-se na beira, como ele fazia, pernas balançando. O vazio das cadeiras parecia cheio de um público que não se vê, mas acompanha. Fechou os olhos e falou baixo. Pai, eu entendi. Palcos são pontes. Eles nos levam para fora. Mesas são raízes. Elas nos trazem para dentro. A vida é saber quando atravessar e quando fincar. A madeira respondeu com um estalo. O velho prédio conversava daquele jeito. Ela sorriu e tirou da bolsa um pequeno relógio de parede, desses de cozinha, comprado numa loja qualquer. Marcava 22h47. Ela mesma ajustara. Prendeu-o discretamente numa coxia, para que só quem trabalha ali visse. Não era troféu, era lembrança. Que ali, entre cabos e cortinas, alguém um dia escolhera a hora exata de não se perder. O vídeo original, uma carta do meu pai, ultrapassou números que Patrícia não tinha como imaginar. Ela não comemorou com bolo, nem postou milestones. Comemorou com mais mesas, mais respostas às mensagens, mais conversas demoradas com as irmãs, mais cafés visíveis na timeline íntima da casa. Em uma noite, recebeu de uma das filhas um bilhete. Mãe, obrigada por não transformar a carta do vovô num show. Você fez dela um abraço. Quero ser assim. Ela chorou, abraçada ao bilhete. Guardou-o no mesmo envelope. Agora 4 páginas. Embaixo escreveu: legado que se escreve em família. A imprensa, enfim, entendeu o tom e começou a contar a história, abaixando o volume. Reportagens cuidadosas, sem trilha de suspense, gente reencontrando gente, famílias improvisando mesas. Um jornalista, em coluna dominical, publicou: talvez a última grande lição de Silvio Santos tenha sido dada sem auditório. Recusar uma vitória que custava caro demais para continuar fazendo aquilo que nenhum Estado sabe fazer com a mesma graça: aproximar pessoas. Patrícia recortou a coluna e colou no mural. Ao lado, prendeu uma foto recente. Íris, avental florido, rindo para uma panela. Legendas simples: estado do que importa. Num fim de tarde chuvoso, Patrícia voltou ao escritório do pai. A luz lilás do céu entrava pelas frestas. O relógio, cansado de simbolismos, marcava 18h02. Ela tirou o envelope da gaveta e o colocou sobre a mesa. Sentou-se na poltrona de veludo azul e deixou o corpo caber. O tecido guardava memórias, mas agora também guardava algo novo, presente. Pegou um caderno de capa dura e escreveu a primeira linha do que seria um livro, não de revelações, mas de práticas. Como preparar uma mesa onde caibam erros e perdões. Enumerou coisas simples. Tire o celular de perto. Sirva água. Deixe uma cadeira para quem chegar. Atrasado, a vida se atrasa. Comece perguntando e ouvindo. Termine agradecendo o que pôde ser dito e o que ainda não pôde. O silêncio também é convidado. Fechou o caderno e, num impulso, abriu o envelope. Retirou a carta e a estendeu sobre a mesa, alisando com a palma. A tinta, em alguns
pontos. Parecia recém-seca, talvez porque, de alguma maneira, estava. Legados secam no tempo que a gente leva para entendê-los. Ao lado da carta, colocou uma caneta e escreveu um bilhete curto endereçado ao futuro. Se você chegar aqui e encontrar isto, lembre-se, toda vitória que pede a sua alma como troféu é derrota. Cuidado. E sente-se. A gente conversa melhor à mesa. Dobrou o bilhete e o guardou junto. Sorriso leve. Chuva rareando. Cidade finalmente perdendo a pressa do horário de pico. A noite foi dia de mesa de domingo antecipada, porque eles aprenderam que domingo não é um dia, é um acordo. As filhas, os netos, 2 tias, um vizinho viúvo, a camareira que virou família, o câmera que virou amigo, a professora do bairro, com 3 alunos curiosos. A mesa cresceu com extensores improvisados, toalhas desencontradas, pratos sobreviventes de conjuntos antigos. Havia macarrão, salada, pão amanhecido transformado em torrada, suco de caixa, risadas. E havia uma cadeira vazia, com o crachá apoiado no assento, do avesso, claro. Às 22h46 alguém comentou a hora. Riram. Às 22h47, um dos netos, o menor com voz de sino novo, levantou o copo de suco. Ao vovô, que não venceu a eleição mais barulhenta para continuar vencendo a mais bonita. Todos ergueram, bateram com cuidado, beberam. Em seguida, o vizinho viúvo pediu a palavra. Contou da esposa, do erro que não conseguiu corrigir, do perdão que não chegou a tempo. Chorou. Recebeu 3 mãos sobre as mãos. Uma das sobrinhas falou da amiga com quem não conversa. Prometeu ligar. Uma aluna agradeceu a tarefa da 2247 e leu seu texto. O dia em que decidi não gritar com a minha mãe. A mesa ouviu. A mesa abençoou. Quando a conversa pareceu minguar, Iris, com a sabedoria de quem acende fogueiras, perguntou: de que vocês estão orgulhosos hoje? As respostas vieram tímidas, depois fartas. Cheguei em casa, terminei um relatório honesto, fiz pão com fermento que não cresceu, mas a gente comeu rindo. Pedi desculpa pro meu filho por perder a paciência. Dei bom dia pro porteiro olhando no olho. Patrícia observava, tocada por uma certeza nova. Legados são procedimentos simples, repetidos com amor. Você não precisa do estado inteiro, de um auditório lotado, de uma caneta tinteiro. Basta uma mesa, 2 cadeiras e a decisão humilde de ficar um pouco mais. Às 23h19, as crianças já sonolentas. Alguém perguntou por música. Em lugar de playlist, Iris começou um canto doméstico, antigo, desses que não tem autor e tem todos. As vozes foram entrando. Até o vizinho afinou. E Patrícia, que sempre se achou desafinada em assuntos de lar, descobriu que seu tom natural morava ali. Cantou e chorou e riu no choro. Quando a noite se entregou, ficaram alguns para lavar a louça. Montanha de pratos, ilha de copos, talheres como peixes, brilhantes. Patrícia lavou sem protesto. Água morna, espuma sincera, conversa miúda. Ao secar o último prato, olhou para o relógio da parede. 00003. Sorriu. A vida se atrasara de propósito para aprender mais. Antes de dormir, subiu ao escritório. Deu boa noite à poltrona azul, ao relógio agora, indiferente ao mural que crescia. Encostou a testa na porta e agradeceu em voz baixa. Pai, eu entendi a sua carta. Eu a li com os olhos, com as mãos e com a casa. Obrigada por não ter vencido. Obrigada por ter ficado. Apagou a luz e no escuro a sala pareceu sorrir. Às vezes a vida não nos dá aplausos, dá silêncio. Foi nele que Patrícia entendeu que certas vitórias moram na renúncia e que o país que cada um governa começa no coração, que aprende a ficar. A carta não foi um segredo revelado, foi um abraço guardado, um lembrete de que legado é aquilo que, quando dito, convida à mesa e, quando silenciado, continua amando. Se você chegou até aqui, leve consigo 3 coisas: perdão, cuidado e memória. Perdoe o que já não volta.
Cuide do que ainda respira e guarde o que sustenta quando as luzes se apagam, porque no fim, nenhum palanque é maior que uma cadeira vazia esperando por você em casa. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo para inspirar outras pessoas. Que essas palavras sigam ecoando em cada 22h47 que a vida nos der.